Se for com glória a Deus é melhor, hein? Eu falei pro pessoal de manhã que se tiver bastante glória a Deus, eu trouxe aqui, amado, umas 30 páginas aqui, dividi em 2 blocos, ó. Tem umas 15 aqui. Se for com glória a Deus, vai ser um pouquinho mais rápido. A gente sai daqui lá para meia-noite, amém? Vai virar vigília, irmão. Meu Deus, faz tempo que você não vem numa vigília, vaso. Hoje é o dia. Aleluia. Amado, na verdade a gente recebeu, né? A pastora Sheila mandou um recadinho lá, falou: ó, pastor, vai pregar. Há uns 2 meses atrás, desde então, não sei o que é dormir, porque a gente fica, né, no temor, mas é bênção, né? Porque essa oportunidade, né, amado, é algo sobrenatural, né? Algo poderoso. E aí durante esse tempo a gente começa a analisar a palavra, e aí a gente vai, Deus vai falando e vai mostrando, vai trazendo coisas, e na situação nossa do dia a dia, amado, Deus fala com a gente, amém? Deus fala com você no seu dia a dia? E essa palavra aqui, o título dela e tudo que aconteceu há mais ou menos umas 4, 5 semanas atrás, quando eu fui lá no consulado americano. Quem já foi no consulado americano aqui? Tem algumas pessoas que já foram. É mó top, irmão. Você vai, faz lá o seu agendamento, né? O meu visto vai vencer só em junho do ano que vem. Mas como eu tenho uma esposa extremamente organizada, ela já marcou e eu já fui já. Né? Porque se você deixar passar, tá difícil para conseguir renovar. Se você renovar antes, tá mais tranquilo. E aí, amado, uma coisa que me impressionou, e aí Deus começou a falar comigo de uma forma poderosa, e eu gostaria de compartilhar isso com você hoje, é o seguinte: tá lá, ó, chegar lá às 11h15 da manhã, chega 15 minutos antes, é para você estar lá às 11, beleza? Beleza. Você chega lá, a hora que você chega, já tem 2 seguranças assim, aí para entrar, se for mulher, ele fala assim, ó, tira o óculos e tira o brinco. Se for homem ou mulher, fala assim, celular, você mostra, tenho? Ele fala, desliga. Modo avião, não é modo avião, é desliga. Amado, como que a gente desliga o celular hoje em dia? Me conta aí, como que a gente fica sem celular? Mas ainda pensei, falei, 11h15, acho que vai ser rapidinho, tal, daqui a pouco eu tô saindo. Quarta-feira, dia de semana, cliente ligando, né? A patroa ligando, fala assim, daqui a pouco a patroa liga, o celular desligado, fala, tô lascado, né, velho? Por que você não tá atendendo o telefone? Mas é obrigado você entrar e desligar. E aí, já que você desliga, amado, você começa a olhar que existe um mundo ao nosso redor. Existem situações que acontecem ao nosso redor. Amém? E aí sobe aquela escadinha, e aí há uma fila que vai. Aí você anda um pouquinho igual o banco, né? Aí você volta, vai. Imagina numa sala dessa, você vai, volta, vai, volta, vai, volta, e toda hora você tem um vizinho de fila, amém? E o povo, quando está sem celular, amado, o que resta? Trocar ideia. É resenha para todo lado. E aí cada hora você tem um vizinho de fila. Eu estava na minha lá e só ouvindo as conversas, né? E aí Deus falou assim, ó, o que acontece? Uma hora parou na fila assim, aí parou uma senhora do lado assim, toda elegante, e a senhora brava, irmão. Pensa na mulher que estava brava. Onde já se viu, já fui para Grécia, já fui para Espanha, já fui para França, já fui para não sei aonde, é só aqui que tem que passar essa vergonha. E a mulher cheia da grana, mano. Você tá ligado com essa mulher cheia da grana, é meio diferente, você já identifica, né? O homem cheio da grana, você já identifica também. E ela falando, falei, vixe, a tia tá brava. Beleza. Aí vai andando, daqui a pouco chegou outro parceiro de fila, outra vizinha. Aí era uma mãe e uma adolescente. Aí mano, muito engraçado. Aí a mãe falando assim, ó, se perguntar, você fala que seu pai trabalha, que a gente tem casa própria, e não sei o quê, e pá, e você estuda, e pesando na menina assim, e a adolescente ouvindo, tá bom, mãe, tá bom. Que a adolescente é assim, né? Tá bom, né? Tudo tá bom. E aí você vê que ali era uma situação um pouquinho diferente, né? Mas a gente vê que o objetivo era ter o visto, ter a condição de poder viajar. E o título dessa mensagem ele é assim, ó, realidades distintas com origem de chamados iguais. Fala aí, realidades distintas com origem de chamados iguais.
E aí, como eu estou falando para você que eu gostaria que você tivesse a mesma experiência que eu tive, eu gostaria de fazer um desafio para você, igreja do Senhor abençoada. Eu não vou falar para você desligar o celular igual lá no consulado, tá bom? Mas eu gostaria que você deixasse ele só para tocar. Que você não entrasse aí no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Zap Zap. Na hora que dá aquela vibradinha, não olha a mensagem. Se for urgente, vai tocar. Eu falo para minha esposa, eu falo, não, se for urgente, liga, né? Porque mensagem a gente fica refém daquilo. Se for urgente, vão te ligar. Vocês topam isso aí? Da minha parte eu declaro aqui, 40 minutinhos vocês vão ficar sem. Somente 40 minutos. Porque da mesma forma que eu tive a oportunidade de ouvir histórias, eu creio que focado aqui você vai ouvir o que Deus tem para você nessa noite. Amém? Vamos lá então que o pau quebra e o tempo está passando. Amado, o que acontece? Na nossa vida, durante muito tempo a gente recebe adjetivos ao longo da nossa história. Então, antes de eu declarar aqui o que a palavra de Deus estabeleceu, eu vou citar alguns adjetivos aqui que em algum momento você ouviu na sua vida. E esses adjetivos, eles não trazem crescimento, não fazem bem para mim e para você. Palavras que são lançadas, adjetivos, qualidades negativas. Então, algumas coisas são declaradas sobre a nossa vida durante a nossa caminhada que não são uma realidade sobre você. Fala aí, não são realidades sobre mim. Alguém chegou e falou assim, você é um mentiroso, você é um medroso, você é um inútil, você é um preguiçoso, você é burro, você é um desinteressado, é indiferente, é um cabeçudo, é chato, e vai pensando aí, você é nervoso, possessivo, teimoso, tímido, egoísta, você é um mala, você é um indeciso, você é um impaciente. Amado, para mim dizer aqui o que Deus tem para dizer para você, primeiro hoje isso aí vai ser lançado no mar de esquecimento. Esses adjetivos, essas palavras que foram lançadas contra você, em nome de Jesus, estão sendo quebradas, anuladas, destruídas, para que o poder e o amor de Deus possa entrar sobre você nessa noite, amém? Se alguma dessas palavras aqui, quando eu declarei, deu uma sentida aí, você fala, aconteceu comigo, mas não tem mais legalidade sobre você, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, em Juízes 6, o versículo de número 11, a palavra declara assim, os irmãos vão colocar aqui, você não precisa de dar desculpa que vai usar a Bíblia online, tá bom? Combinados? Juízes 6, versículo 11, a palavra declara assim, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do orvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir ao Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai na tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na minha casa. E o Senhor disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Então vou ler até aqui, fazer uma síntese aqui da passagem da palavra de Gideão. A gente vê aqui que ele declarou que ele era pobre. E o que acontece, amado? Israel durante 7 anos estava sofrendo que eles vinham sendo saqueados, né? E a palavra declara ali na continuidade do texto que os midianitas atacavam Israel como se fosse gafanhotos, que eles vinham ali e saqueavam tudo que estava ali pela frente, eles colocavam eles vinham e roubavam, eles vinham e tiravam. Então nessa circunstância aqui, Gideão, amado, ele já estava ali chateado, já estava ali praticamente desistindo, né? Como muitos outros fizeram. Israel estava clamando, né, para que isso realmente mudasse. Mas ali Gideão, ele se estabelece numa condição de luta sim, de tristeza também, mas não de desistência, porque a palavra declara aqui que ele estava ali malhando o trigo no lagar.
E aí a gente vê que o anjo, né, quando declara aqui, ó, então veio o anjo do Senhor, né, e sentou ali para poder realmente ver onde ele estava trabalhando. Então ele estava ali escondido, ele estava ali numa condição difícil, mas veio o anjo do Senhor. Amado, quando a Bíblia declara um anjo, é um anjo. Agora quando fala o anjo, é o próprio Deus. Então Gideão estava ali no lagar, malhando ali o trigo, e o próprio Deus vem, senta e começa a olhar aquela situação, começa a olhar aquela circunstância, e ele vê ali realmente essa dificuldade. Na verdade, quando nós entendemos, amado, que vem uma dificuldade e nós não desistimos, é onde Deus vai trazer vitória sobre a nossa vida. É onde Deus realmente vai estabelecer algo novo. Quando Gideão vê que o Senhor estava ali, ele faz a pergunta, né? Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Amado, o trigo ele é trabalhado ali na eira. Fala aí, eira. Eira normalmente é um lugar grande, um lugar espaçoso. E aí eles vão malhar o trigo para poder soltar a casca, e o próprio vento ajuda ali naquela condição. Mas se ele fizesse aquilo, ele seria saqueado. Então, ao invés de abandonar e não fazer, ele se esconde. Então eu imagino ali, vamos contextualizar, montar um cenário que ele está dentro de um buraco, dentro de uma caverna, né? Porque era época de trigo, não era época da uva, então ele se esconde ali no lagar, e ele está ali malhando. Imagino que triste, chateado, né? Numa circunstância difícil, e quando ele vê Deus, ele não pensa duas vezes, ele fala assim, mas por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que isso realmente está acontecendo na nossa vida? Amado, quando chega uma luta na nossa vida, na nossa saúde, na nossa área financeira, né, na nossa família, nós muitas vezes vamos sim questionar a Deus. Mas uma coisa que eu queria deixar claro para você nessa noite: Deus, Ele não vai te livrar de algumas lutas, mas Ele vai estar com você nas lutas. A partir do momento que Gideão se posicionou em não desistir de poder malhar o trigo e foi para o lagar, Deus senta ao lado dele e vai lá trocar uma ideia com ele. Deus amado, Ele está doido para trocar uma ideia com você. O problema é que muitas vezes a gente não está no lugar onde nós deveríamos estar para poder trocar essa ideia com Deus, para poder verdadeiramente ouvir e entender o que Ele tem aqui separado, preparado para as nossas vidas. Ali, amado, existiam mais de 130 midianitas que estavam indo contra o povo. E quando Deus declara ali para ele, né, quando Gideão tem a oportunidade, ele fala assim, mas onde estão todas aquelas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Não foi o Senhor que tirou a gente do Egito? Tipo assim, meu Deus, você já fez uma par de coisa, como que agora não vai rolar? Na nossa vez aqui deu errado. Tem gente que pensa assim, né, irmão? Não, com todo mundo dá certo, na minha vez dá errado. Alguém já pensou isso aí? É o que Gideão estava fazendo aqui. Ele falou assim, então comigo deu zica. Deu errado. Por que isso deu errado? Né? Então ele se estabelece aqui numa condição mesmo de questionamento para o Senhor. Ele estava se sentindo abandonado. E ele fala, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou a Midian. Né? Na verdade, amado, Deus não havia abandonado ele. Realmente existia um plano, e o plano se iniciaria naquele momento. Porque aí o Senhor declara ali para Gideão, fala assim, realmente você vai livrar esse povo, eu vou livrar esse povo através de você das mãos dos midianitas. E amado, quando a gente olha aqui, Gideão olha para Deus e fala, tá bom, mas não vai acontecer, porque eu sou o menor na casa do meu pai, né? A gente é da menor família, da menor casa, e eu sou pobre. Amado, muitas vezes você tem falado para Deus, ei Deus, eu não posso porque eu sou pobre. E Deus está falando assim, eu não perguntei qual que é a sua condição financeira, eu vou agir na sua vida, independente de onde você está, independente do que você tem. Isso tem que ficar claro para mim e para você, amado. Nós vamos ver aqui que a sua condição atual, ela não é nada quando Deus tem um plano e um projeto para realizar na sua vida. Então quando ele coloca aqui, então o Senhor olhou para ele e disse, vai na tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Na verdade aqui agora, amado, o que acontece?
Gideão agora tem essa condição de realmente livrar Israel daquele jugo. Só que aí, Gideão, amado, ele era igual eu e você. Ele ficou cheio de medo, né? Ele pede lá para preparar uma oferta para entregar, né? E aí até a Bíblia declara assim que ele separa algumas coisas e apresenta ao anjo, e se fosse um anjo não receberia, amém? Porque anjo não recebia a oferta, mas como era o próprio Deus, ele queima e recebe aquilo. Mas aí o medo que ele tinha, amado, ele começa a fazer provas de Deus. Fala aí, prova de Deus. Ele chega e fala, então tá bom, Deus, se o Senhor está mesmo no negócio, eu vou pegar aqui um pouquinho de lã, vou colocar aqui, e durante essa noite eu quero que tudo fique molhado em volta e a lã fique seca. Aí Deus olha, caramba, está dando um trabalhinho de realizar a minha obra na vida desse irmão. Mas eu vou acreditar, eu vou seguir. E Deus realiza. Amado, mas Gideão continua com medo, continua na incerteza e fala, meu Deus, como que é isso? Então agora, Senhor, vamos fazer o contrário. Agora fica molhado só o novelo e tudo seco em volta. Amado, você pode fazer prova de Deus? Sim! Você pode fazer prova de Deus. E o plano dele, ele é tão grande que ele vai te dar a resposta que você tem buscado, porque o propósito é maior do que o seu questionamento, o propósito é maior do que a sua dúvida. E aí Deus faz e realiza e mostra, ele fala, não, realmente Deus está na parada. E aí a gente acelerando aqui, Gideão vai e ouve a instrução, derruba lá o altar de Baal, corta, o pessoal entende que algo aconteceu durante uma noite, fala, quem foi? Foi Gideão. Não, então vamos contra ele. Aí o pai dele fala, então, mas ele está fazendo isso debaixo do envio de Deus. Eu acho que é melhor vocês se juntarem a ele. Quantos midianitas eu falei para vocês que existiam? 135 mil. E aí nessa pegada toda aí de Gideão, um povo de 32 mil israelitas se juntam a ele. O povo de outras cidades, mais um total de 32 mil. Amado, quando Deus olha aquilo, com certeza Gideão olhou e falou assim, mano, vai ser difícil. Porque 32 mil para 135 vai sobrar uns caras aí. É aquele lance assim, né? O cara vai ter que chutar, bater, tudo ao mesmo tempo, né? Tem que ser bom de vale tudo, tem que ser bom de tiro, porque vai dar problema. Mas aí Deus fala assim, ei, para não parecer que foi por conta de vocês, a bênção vai ser de vocês, mas a glória vai ser de Deus. Então, Gideão, vamos dar uma peneirada aí, porque não é com tudo isso que você vai, não. Como assim, Jesus? Não, não é. Pode perguntar para eles aí, ó, quem tiver com medo, vaza. Acho que Gideão perguntou, né? Falou assim, vai ter uns 2, 3 aí que vai abrir, vai dar linha, né? Se lascou, mano. Na hora que ele falou, quem está com medo, vaza. Acho que ele ficou de costas, ele ouviu um barulhinho e falou, acho que sai uns 5. Aí na hora que ele olha, fala, então. Vazou, foi logo 22 mil. 135 para 32 já estava difícil. E 135 para 10 mil. E aí, irmão? Você ia estar nos 22 que vaza ou ia ficar nos 10 mil aí? E aí, crente? O que você acha? É isso aí, irmã. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Eu também, viu? Fala assim, vou sair fora, velho. Deixa quieto esse negócio. Mas aí o que acontece? A hora que ele olha e fala assim, não, ó, com 10 mil. É dessa forma que Deus vai me abençoar. Deus fala, não, é o seguinte, desce lá no rio e tem que dar mais uma peneirada aí, que tem uns vasos aí que também não vai, não. Gideão falou, vixe, mano, lascou. Mas a hora que desce, Deus fala assim, ó, coloca eles para beberem água. Aqueles que forem nécios, aqueles que, né, não tomarem cuidado, porque guerreiro é o seguinte, tem que estar o tempo todo ativo, amém, amado? Tem que estar o tempo todo ligado. E aí a palavra declara que, na hora que eles foram lá beber água, somente quantos tomaram uma água de uma forma mais correta? Quantos? 300. E aí, qual que é a relação aí? 135 mil para 300. Amado, que fique claro para mim e para você, se Deus quiser te abençoar, se Ele tiver um plano para você, para sua vida, para sua casa, Ele vai te abençoar. Não tem como dar errado. Não tem como. Gideão naquele momento, pode ter certeza, amado, que deu uma
tremida. Mas aí vem a estratégia. Durante o tempo que eles estavam conversando, alguém teve um sonho, e aí aquele homem declara o sonho, ele fala, então vamos dividir em 3 grupos de 100, cada um pega um, eles vão lá para o arraial, e aí ele tem a ideia de se estabelecer em volta do arraial, onde o povo estava, imagino que é um vale, e aí eles se estabelecem, e aí Gideão declara, na hora que eu tocar a buzina, vocês vão imitar o que eu estou imitando aqui, a gente vai quebrar os cântaros, né, onde tinha ali uma espécie de fogo, e Deus vai dar a vitória. Amado, e dessa maneira que aconteceu. A hora que eles tocam a buzina, o povo olha para cima e vê aquela quantidade que eles estavam rodeados. Eles começam a se degladiar entre eles, correr, gritar, e eles ficam com muito medo, amado, e começam a se matar entre eles, e a hora que eles descem, aí já ficou mais fácil, né? Já ficou mais tranquilo. E Deus estabelece a vitória sobre Gideão. Deus estabelece a condição de continuidade. Amado, eu estou te falando de Gideão aqui, porque ele tinha ali um grande propósito, um grande projeto, e não tinha o recurso. Ele se estabelece como alguém pobre, mas Deus usou ele de uma forma sobrenatural. E aí eu vou te falar agora de uma outra realidade. 1 Samuel, capítulo 9, o versículo de número 1. A palavra do Senhor declara assim, e havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te, e vai, e procura as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim, e dali passaram à terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram à terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passaram à terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zufi, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele disse: eis que nesta cidade há um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao moço: eis porém, se lá formos, o que levaremos então àquele homem? Porque o pão dos nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou-se para Saul, respondeu a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, diziam assim: vinde ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Amado, aqui nós vemos agora uma situação um pouquinho diferente. Gideão, ele se estabelece ali como uma menor família e um homem pobre. E aqui agora nós estamos falando de Saul, né? Como Saul foi chamado, o início ali de Saul, não vamos falar da continuidade, mas sim do início, do chamado de Saul. E a palavra declara que Saul era um homem rico. O seu pai, na verdade, Quis era um homem rico. E a palavra declara que Saul era alto, igual eu assim, bonito, igual eu, segundo minha mãe. E ele era o mais formoso dentre os homens ali, solteiro. Tem irmã solteira aí? Imagina, irmã, você chegou na igreja, aí vem um varão, bonitão, grandão, boa aparência, e rico, irmã. Aí, fala a Deus.
Mostra ele, Jeová! Enquanto estava rolando essa história aqui lá na casa de Quis, Deus vira para Saul e fala: ei, Saul, está na hora de levantar um rei para Israel. Porque Israel, amado, foi liderado por Moisés, né? Quando eles saíram lá do Egito, foi liderado por Moisés. Depois de um tempo, Moisés ele acaba morrendo, e aí Josué assume e aí fica ali cuidando do povo um tempo. E depois que Josué ele falece, fica sem nenhum rei. E aí sobre esse período em Israel são estabelecidos juízes, mas não havia rei. Então o povo começa ali a questionar a Samuel, né? Durante esse período, Samuel se estabelece, amado, como sacerdote, como juiz e como profeta. Então Samuel era realmente o profeta ali daquela nação, mas aí o que Samuel estava declarando, o povo de Israel não estava topando muito não estava curtindo muito. Não estava ali numa condição de realmente aceitar aquilo. E aí eles pedem um rei. Amado, quando há um clamor, Deus ele se levanta para realizar o projeto. O povo clamou por um rei. Então Deus tinha que preparar uma cena, amado. Deus tinha que preparar uma condição para que houvesse ali a consolidação daquele projeto e aquele plano dele. Deus tem um plano para você, amado. Fala aí, Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem, amado. Enquanto ali na casa, e aí, amado, Deus ele é top. Olha só, ele foi lá trocar uma ideia com Samuel, mas ele já estava preparando a cena. Ele chegou lá para Samuel e falou assim: Samuel, é o seguinte, a gente vai levantar um rei em Israel, e o rei ele vai tomar a frente, né? Tomar as rédeas aí da situação, e ele vai ser bonitão, ele vai ser alto, vai ser grande, né? E aí Deus coloca ali como Samuel deveria estabelecer sobre ele. Falou assim: ele vem lá de uma cidade menor, uma cidade longe, e você vai saber, porque amanhã, nesse horário, ele vai chegar até aqui para falar com você. Então Deus foi, amado, e já contou toda a letra para o profeta. Então, amado, você está ligado que Deus conta a letra sua para o profeta, né? Então cuidado com o que você anda fazendo. A palavra da Santa Ceia ontem a gente falou, né? Entra lá no secreto. O que você tem feito aí no secreto? O que você tem feito quando ninguém está te vendo? Então toma cuidado, que ele cagueta tudo para o profeta. E aí, amado, o que acontece? Então, na instrução ali de Quis, ele fala: ei, Saul, pega aí um moço e vai procurar as jumentas, que as jumentas sumiram. Amado, só o fato dele ter jumentas aqui naquela época já realmente mostrava que ele era rico, porque não tinha carro naquela época. Realmente, para eles terem jumentas, eles tinham posses. E aí, ele pega ali agora um moço e sai em busca da jumenta. E a palavra declara que durante 3 dias eles ficaram procurando ali as jumentas, indo atrás, e eles não encontram. E aí Saul já começa a ficar preocupado. A Bíblia não fala o nome do moço, né? Mas ele declara assim: é melhor a gente voltar, porque senão meu pai não vai ficar preocupado com as jumentas, mas vai ficar preocupado com a gente. E esse moço vira para Saul e fala o seguinte: nessa cidade que nós estamos aqui tem profeta. Tem um profeta e nós podemos ir lá falar com ele, porque realmente ele vai nos ajudar aí a encontrar essa jumenta. E aí Saul declara já que, poxa, mas a gente vai falar com o profeta e não vai levar nada a ele, não vai apresentar nada para ele. E o moço fala: não, eu tenho uma grana aqui, tem um pouquinho de prata aqui, dá para a gente ir lá conversar com o profeta sim. Amado, Deus quando prepara a cena, Ele prepara a condição completa. Ele vai preparar aí pessoas para estarem ao seu lado, te guardando, pessoas para estarem te apoiando, pessoas para estarem financiando aquilo que você tem de projeto. Porque aqui, amado, quando a gente leu lá, não fala assim: então o Quis falou para ele chamar o fulano, e o fulano pegar uma grana e poder sair com ele. Não. O plano de Deus é perfeito. Ele escolhe um moço, e esse moço tinha a condição ali de fazer uma oferta, e esse moço sabia que na cidade tinha profeta.
Ei, amado, por onde você andar, Deus vai estabelecer profetas, Deus vai estabelecer pessoas para te ajudarem, para te darem o suporte, porque o plano dele é muito maior do que você imagina na tua vida, na tua casa. Amado, quando ele estabelece isso aqui, de poder ir até o profeta, de longe, acho que Samuel estava lá só esperando, né? Imagino, já, sei lá, Samuel mais velhinho, e aí vem subindo lá, bonitão, pá, você tá ligado que bonitão anda até o passinho é pegada diferente, né? Foi vindo de longe, já falou, ei, tá, é aquele ali, é certeza, não tem como não ser. É aquele ali que é o futuro rei. E aí a palavra declara que Saul chega até Samuel e fala assim, ó, a gente está procurando um profeta, eu preciso de conversar com ele. Aí Samuel fala assim, ó, não, é comigo mesmo, pode subir ali que eu já vou trocar uma ideia com você. A hora que ele chega lá, amado, Samuel vai e estabelece sobre ele o plano, estabelece sobre ele o que ele tinha ali realmente ouvido da palavra de Deus. Saul escuta tudo aquilo já meio assustado, né? E engraçado que a Bíblia declara que na hora que ele estava ali falando, ele já fala, ó, você que vai ser o rei de Israel, Deus tem um propósito assim, 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 estabelece tudo sobre ele. E quando Saul escuta tudo aquilo, aí Samuel vira e fala assim, ah, e só para você saber, tá? As jumentas, já está tudo ok, já está tudo certo. Amado, ele nem falou qual que era o problema, mas o profeta já sabia. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua dificuldade, Deus conhece a sua luta, e Ele já sabe o que Ele vai fazer para te tirar dessa situação. Mas você precisa de se estabelecer numa condição para poder verdadeiramente viver o milagre dEle na sua vida, viver o milagre dEle aí na sua casa. Enquanto você, amado, está chorando aí pela sua situação atual, Deus está falando assim, ei, você não sabe o projeto, ele é maior, o plano é maior. Amado, se a gente pegar e olhar, Saul estava preocupado em achar as jumentas do pai dele. Saul pegou um empréstimo com um funcionário para poder falar com o profeta. Ele estava a um dia de se tornar rei de Israel, dono de toda a riqueza, dono de todas as jumentas. Se hoje, amado, você olha para a sua situação e fala, pastor, hoje está só o sangue. Ei, segue, amado. Continua no seu projeto, continua no plano, porque Deus ele vai honrar a sua vida, Deus ele vai verdadeiramente trazer sobre você vitória. Ele vai estabelecer sobre você a condição de você conseguir chegar a lugares, entender o que ele tem de uma forma sobrenatural. Mas olha aqui um detalhe. Quando a gente vai lendo a passagem aqui no versículo 21, ele declara assim, ó. Então respondeu Saul e disse, porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Amado, nós vimos Gideão, que era pobre, e ele fala, Deus, mas eu não posso, eu sou o menor, eu sou pobre, eu não posso. E aí nós vemos aqui Saul declarando para Deus, Deus, mas ó, eu sou lá de Benjamim, a menor cidade, por que eu? Amado, não importa se você é rico, se você é pobre, Deus vai te usar, Deus tem planos, tem projetos, tem propósitos para a sua vida. O seu ministério, amado, ele vai fluir, ele vai bombar, independente da sua condição atual, independente da sua condição financeira. Agora o que você tem que ter é o que esses homens tinham, determinação. Quando Gideão vai lutar, amado, Gideão faz igual eu falei de manhã aqui, quando você era um menino novo aí que ia jogar bola na rua, eu sempre fui ruim de bola, então eu sempre tinha que cair em time bom, porque meu time tem sempre um a menos. Aí na verdade é o seguinte, você pega assim, você é mais ligeiro, né? Fala, não, quem vai escolher o time sou eu. Aí você já vê quem é o que joga melhor lá, fala assim, então, é eu e você contra a rapa. Alguém já viu isso ou não? Glória a Deus. Amado, deixa eu te declarar uma coisa que Deus está falando para você nessa noite. Ei, é eu e você contra a rapa. Você com Deus é maioria, amado. Você com Deus, amado, é imparável. Você com Deus, amado, vai voar em lugares altos e não há
medianita, não tem exército, não tem barreira, não tem nada que vai barrar o agir de Deus na sua vida. Se você realmente se posicionar, se você entender, se você desejar o plano, o projeto de Deus, você vai viver o sobrenatural. Quando você entender isso, amado, que Deus está estabelecendo situações e circunstâncias, você vai viver grandes milagres. Você vai realmente tomar posse daquilo que você olha hoje é impossível, mas para Deus, amado, Ele vai fazer acontecer. O que acontece é que muitas vezes você está acostumado com era, como Gideão estava e todo o povo estava, e ele foi diferenciado. Quando ele perdeu a era, ele não hesitou e foi para o lagar. Deus está falando nessa noite: ei, não tem era aí não para você? Vai para o lagar. Para de fugir, para de ter medo, vai para o lagar. Ah não, mas o lagar é escuro, o lagar é fechado. De repente o lagar vai estar quente. Mas ei, Deus ele foi lá trocar uma ideia com ele porque ele estava no lagar. Deus está doido para bater um papo com você, amado. Deus está doido para trocar uma ideia com você, mas Deus fala com aqueles que lutam. Deus fala com aqueles que realizam, que fazem o melhor. Então, quando ele se estabeleceu, Deus foi até ele para trocar essa ideia. Você pode ver que tem uma ação para o agir de Deus. Quando Saul acaba encontrando Samuel, é porque ele agiu. Ele foi ali atrás das jumentas do pai. Ele teve que sair da zona de conforto. Deus é especialista em te tirar da sua zona de conforto. Ah, mas aí então quer dizer que não vai ter a luta? Não, é o que eu falei para vocês, vai ter a luta, mas realmente Ele vai estar com você nessa luta e vai te garantir a vitória. Ele vai estabelecer sobre você essa condição. Se a gente olhar aqui, Gideão estava lá malhando o trigo sem nenhuma perspectiva. Saul estava na casa dele de boa. Mas Deus tirou ambos da zona de conforto. Porque Gideão ele teve que sair da era para ir para o lagar. Saul ele teve que sair de casa para poder procurar realmente ali as jumentas. A palavra do anjo trouxe uma mudança total sobre a vida de Gideão. E sobre Saul, a palavra do profeta também trouxe uma mudança total sobre a vida dele. Se verdadeiramente você estiver atento, ouvindo a voz aí, o clamor, né, o que Deus tem estabelecido sobre você, sobre a sua igreja, sobre a sua família, você vai viver grandes milagres aqui. Porque realmente, amado, nós vemos aqui que as realidades elas eram diferentes, mas o chamado, ele vem do céu. A origem é a mesma, é Deus falando com a igreja, é Deus realmente estabelecendo o poder e a manifestação dele sobre as nossas vidas, irmão. Quando eu falei para vocês que tinha lá uma senhora chique, rica no consulado, e uma outra moça que provavelmente era uma condição financeira menor, o destino é o mesmo. O destino é chegar até os Estados Unidos. O plano e o destino dos dois aqui também, amado, não importa se ele era pobre, vinha de uma cidade pequena, o outro era rico, vinha de uma cidade pequena, mas quando Deus escolhe para usar, quando Deus escolhe para realizar, Ele vai agir na sua vida, independente das circunstâncias, independente daquilo que para você era improvável. Deus te escolheu, Deus te separou para você estar aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Deus tem um propósito e um projeto estabelecido sobre a sua casa e sobre a sua família.